Nós estamos dando início ao primeiro episódio do Nutriscando. E, Paloma, por que Nutriscando? Olha, gente, porque aqui vai ter muito nutricionista futricando. Então, vai ser a junção de Nutricando com nutricionista. Hoje a gente tem aqui um convidado super, hiper, mega especial. Eu tenho certeza que vocês estão morrendo de curiosidade para saber quem é. Bom, vamos lá. Ele é nutricionista formado pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, pai de 2 filhos lindíssimos e casado com a queridíssima Élida. Ele viaja o Brasil inteiro passando uma abordagem nutricional totalmente inovadora. Bom, agora vocês vão saber quem é. Sabe qual é a abordagem nutricional? Eu tenho certeza que vocês sabem quem é. Murilo Pereira! Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, obrigado por fazer com que esse momento aqui seja um momento de um pontapé inicial desta abordagem de futricar e nutricionar. Então é essa junção de nutrição e muita especulação, que eu acho que é isso que a gente tem dentro de uma profissão em que todo mundo acha que sabe porque come, né? Então acho que a nutrição tem muito disso, porque todo mundo come, você acha que sabe orientar, passar as sugestões sobre isso. E não é diferente na educação física, né? Imagina que todo mundo, porque caminhar, poderia dar prescrição de caminhada, né? E não é assim. Então, obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns por esta abordagem que permite que profissionais e público leigo tenham mais explicações sobre esse universo que é o universo da nutrição. Ai, Murilo, eu tenho que te agradecer por ter aceitado o meu convite. Na hora que eu mandei mensagem pra ele, eu fechei meus olhinhos, cruzei meus dedinhos, falei, ai, meu Deus do céu, só vai. Vai dar certo, Deus vai abençoar. E ele respondeu carinhosamente, aceitou meu convite, então eu tenho que agradecer muito a você. Murilo, e eu queria começar fazendo uma pergunta pra você. Muita gente que vai ver esse podcast hoje é nutricionista. Porém, muitas pessoas leigas também no mundo da nutrição. Qual que é o recado que você passaria para elas a respeito da nutrição, a respeito de um intestino saudável? Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu acredito que é possível ter uma alimentação saudável. E de todas as minhas abordagens, primeiro eu quero falar aqui sobre o aceite ao seu convite. E como eu falei para você ali nos bastidores, eu não aceito convite para eu ter que sair da minha casa para esse tipo de evento, mas eu entendi que o seu pedido era um pedido do coração. E porque era um pedido do coração, eu com certeza me sensibilizei pela forma com que você o fez, porque é um pedido do coração, da alma e de alguém que tem um propósito maior, que é melhorar a vida de outras pessoas, talvez pela sua experiência de vida, pela sua experiência vivenciada ao longo da sua carreira pessoal e não só profissional, e que agora está tentando trazer essa bagagem da vida pessoal para a atuação profissional. E levar essa informação, eu acho que é um grande legado, um grande caminho para que você possa levar uma mensagem, que é a mensagem de que é possível comer comida de verdade. Então, acho que uma das minhas primeiras entrevistas na televisão, uma das primeiras entrevistas em programas como esse, eu usei uma frase com a Leda Nagli em 2014. E eu falei, Leda, alimento bom é alimento que estraga. E aí ela deu uma gargalhada no ao vivo e disse, meu Deus, me explica isso. Como que alimento bom é alimento que estraga? E aí eu disse, olha, porque quando os alimentos têm um excesso de aditivos alimentares, isso pode gerar uma doença a longo prazo. E aí, desde então, eu tenho levado algumas frases de impacto, e como você me falou que muitas pessoas leigas também estarão aqui conosco, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é, descasque mais e desembale menos. Porque quanto maior a vida de um alimento, menor a sua. E eu explico melhor isso para o público agora profissional. Nós já temos evidências que justificam uma mudança na característica de microbioma intestinal, que são os micro-organismos que vivem conosco no nosso intestino, e essa mudança é oriunda de uma ingestão de aditivos alimentares, muitas das vezes conservantes alimentares ou até mesmo emulsificantes.
Em destaque hoje, em 2023, nós temos o carboximetilcelulose e a polissorbato 80. Então esse polissorbato 80, ou P80, como ele é descrito nos rótulos, ou CMC, que é a carboximetilcelulose, são dois aditivos muito utilizados em ultraprocessados e que eles acabam promovendo um nível de lesão no epitélio intestinal. Bom, já que eu usei os termos técnicos para falar dos aditivos, dos conservantes, eu tenho que usar agora um termo mais tranquilo sobre isso, e eu uso analogias para poder promover o entendimento das informações. Então agora eu preciso que todos fechem os olhos e viajem ao longo do nosso trato gastrointestinal, imaginando que ali nós temos um muro, que ali existe o lado externo do muro, e nós temos uma casa que está protegida por um muro. E é assim que é o nosso trato gastrointestinal. Nós temos o GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino, e na frente dele tem o epitélio intestinal, que reveste esse intestino. E lá, dentro da luz intestinal, do lúmen, que é assim como é chamado, que é na parte onde chegam os alimentos, os aditivos, os conservantes, existem os micro-organismos. Bom, fato é que esses aditivos alimentares, o carboximetilcelulose e o polissorbato 80, são aditivos que promovem uma ruptura das células que revestem este epitélio intestinal, que na analogia do muro, seria como se esses aditivos quebrassem o muro e tornassem a sua casa mais vulnerável a uma situação de perigo. Então, quando há um perigo no intestino, nós temos menos defesa, porque a função intestinal de barreira foi comprometida. Então, quando você me pergunta como que os conhecimentos de nutrição podem auxiliar a vida das pessoas, como que as escolhas alimentares podem melhorar as vidas das pessoas, eu posso dizer que o nosso grande mecanismo de defesa intestinal é a imunidade inata intestinal, que nada mais é do que um muro extremamente protegido, um muro que impede que substâncias perigosas lá no lúmen venham a ser absorvidas pelo indivíduo. E quando nós temos uma ingestão crônica de alimentos ultraprocessados, nós temos um muro quebrado. Isso não quer dizer que as pessoas ficarão doentes. Isso quer dizer que elas estarão mais vulneráveis, digamos assim. Se você tivesse um muro quebrado no Rio de Janeiro, você teria uma vulnerabilidade a ter uma permeabilidade lá a vascaíno, flamenguista. Se você tivesse um muro quebrado em São Paulo, uma vulnerabilidade a um corintiano, são paulino, palmeirense. Então, dependendo do que você escolhe comer, se você tem o dano no epitélio intestinal, você vai ter mais ou menos vulnerabilidade. Isso não quer dizer que você vai ficar doente por isso. No entanto, é fundamental que nós possamos escolher alimentos que tenham menos ultraprocessados, menos aditivos alimentares, menos agrotóxicos e compostos que nós chamamos de xenobióticos. Com isso, teremos mais imunidade intestinal e a absorção dos nutrientes que a gente realmente precisa. Eu acho que essa é a grande missão minha, que é propagar alimento de verdade. Alimento que tem vida, que trazendo uma tradução do inglês, seriam os raw foods, os alimentos na sua integralidade. Ah, muito bem. Gente, como vocês aí de casa conseguem ver, o Murilo Pereira é um grande gênio. Olha só, eu tenho certeza que todo mundo no ramo da nutrição já conhece ele. Algumas pessoas, como eu disse anteriormente, alguns leigos na nutrição podem não conhecer, mas agora com a explicação dele já sabe que ele é um grande gênio, né? Só que o que muitos não sabem é que o Murilo, ele não sabe ler nem escrever. Murilo, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Como que você conseguiu se tornar esse gênio na nutrição sem saber ler e sem saber escrever? Então, vamos lá, né? Eu acho que o diagnóstico, a forma com que as pessoas eram tratadas na minha geração era de uma forma diferente do que tem hoje. Antigamente existiam dois tipos de criança, o burro e o inteligente. Bom, eu sou de uma época em que os professores, quando ministravam algumas aulas de algumas disciplinas, eles mandavam os alunos ler parágrafos em voz alta. E até então eu não sabia que eu era portador de uma deficiência chamada dislexia.
E eu depois fui descobrir que eu não tenho só dislexia, eu tenho também a disgrafia, que é o fato de não ter uma capacidade de ler as frases e pronunciar de forma simultânea o que está lendo. Porque eu tenho uma organização cerebral em que eu avalio as frases da direita para a esquerda, para aí sim formar as palavras e, por sua vez, compreender um texto. Isso não quer dizer que eu não sei ler ou que eu não sou alfabetizado, né? Eu tenho uma dificuldade e que hoje, se eu tivesse que escolher nascer de novo, eu escolheria nascer disléxico e com disgrafia e provavelmente também com hiperatividade, porque eu também hoje sei que eu tenho hiperatividade, déficit de atenção. Então, o que foi o grande desafio? O grande desafio foi apresentar trabalhos nos colégios, porque os colegas tinham a mania de pegar cada um o seu parágrafo, cada um lê a sua parte e eu não conseguia ler. Então eu tinha que de alguma forma memorizar aquilo para poder apresentar os trabalhos no colégio. Então, começou isso com uma aula de história, quando a professora chegava, em 45 minutos ela mandava cada criança ler um parágrafo, e eu, como via que eu ia ter que ler o meu parágrafo, eu contava quantas crianças tinham na minha frente e começava a decorar o meu parágrafo. E não prestava atenção no que eles estavam falando. E quando chegava na minha vez, eu já tinha memorizado o parágrafo inteiro, eu somente dissertava ali aquele parágrafo. Bom, com o andar das aulas, a professora viu que eu não prestava atenção em nenhum dos outros e que eu ficava decorando só o meu parágrafo. No meio da aula ela dizia, agora o Murilo. E naquele momento eu tive que desenvolver uma ferramenta de sobrevivência que eu chorava. E aí eu chorava compulsivamente, chorava desesperadoramente e eu ia para assistente pedagógica. E naquela época, como só existia o burro ou o inteligente, eu era o burro e eu ia para a sala de apoio com a orientadora pedagógica. O nome dela era Dona Valdina e desde então meu apelido virou Valdino, o filho da Dona Valdina, né? Porque eu ia para lá aprender com a Dona Valdina. Bom, mas aí os anos foram passando e eu tinha, né, e tenho até hoje, não mais em vida, de forma física, digamos assim, mas eu tenho um grande esteio na minha vida que me fez ser quem eu sou, que é a minha mãe. Então, a minha mãe, ela sentava comigo todos os dias, às 9 horas da noite, e ela me perguntava o que eu tinha aprendido no colégio, e ela colocava isso no papel, porque eu tinha muita dificuldade para escrever P, B, V, F, C, 2 S, C cedilha, e por ter essa grande dificuldade, que hoje eu sei que é disgrafia, ela escrevia para mim, copiando a letra de um colega que chamava Basílio, que estudou comigo do pré até o 3º ano, e ela mais ou menos olhava como era a letra de uma criança daquela minha faixa etária e escrevia os meus cadernos e tal, mas ela tinha um grande compromisso com a minha alfabetização, então eu tinha que explicar tudo que eu aprendia para ela, e isso continuou na graduação. Então, na minha geração, eu sou da década de 70, sou de 79, existia um negócio na casa das pessoas chamado telefone, que talvez muitos que estejam aqui nem saibam o que é, mas o telefone tinha uma utilização baseada em um pulso de ligação telefônica. E às 9 horas da noite era o momento em que a ligação telefônica ficava mais barata. Então, às 9 horas da noite, quando eu fazia faculdade, eu ligava para minha mãe e dizia, mãe, eu posso explicar para você o que eu aprendi hoje? E aí eu começava a explicar para ela tudo que eu tinha aprendido naquele dia, na faculdade, e ela ficava lá me escutando sobre bioestatística, anatomia, histologia, bioquímica, e assim eu fui desenvolvendo métodos de memorizar para poder explicar. Eu acho que daí que vem o meu grande legado de ser um comunicador, uma pessoa que desenvolveu um dom de explicar as coisas difíceis, porque eu tinha que explicar para minha mãe. E aí, então, foi assim que eu tive o meu grau de alfabetização. E hoje, claro, gente, sou alfabetizado, tenho mestrado, doutorado, né, eu leio, eu escrevo, mas não com facilidade, com muita dificuldade, e sempre com alguns erros, mas que eu já não me apego mais neles. E aqui eu já deixo um grande recado para todos. Você não pode se apegar na sua dificuldade, porque se você se apegar na sua dificuldade, você vai deixar de ver o tanto de coisas boas que você tem. Então, valorize, reforço positivo naquilo que você tem de bom. Por mais que você não consiga fazer coisas simples para outros, o que você faz é sim fundamental e muito importante.
Sim, olha que legal. Então quer dizer que através da sua dificuldade você viu que você tinha um dom de poder transmitir tanta informação, tanta sabedoria para todo mundo, né? Murilo, eu conheço um pouco da sua história, sei que você já foi professor de universidade. O que fez você sair de dentro da sala de aula para ir passar informação para todo mundo aí no Brasil afora, para tanto profissional da saúde? Bom, essa é uma história que ela é para mim muito impactante. Eu tinha certeza que o meu dom era dar aula, era ministrar aula, era estar ali nessa comunicação, transmitindo conteúdo. Então, em 2001, quando eu me formei, eu já comecei a ministrar aulas em cursos técnicos de nutrição. Foi o meu pontapé inicial, o meu começo, e ali eu começava a explicar para as pessoas conteúdos sobre nutrição, mas em nível técnico. Depois eu terminei o meu mestrado, fui para o doutorado, passei no concurso para professor substituto da Universidade Federal de Santa Catarina, comecei a ministrar aulas em nível de graduação e em 2006 eu já tinha atingido o ápice da carreira de um profissional nutricionista e professor. Eu já era coordenador de curso de um curso de graduação em nutrição, Faculdade Estácio de Sá, em Santa Catarina, onde eu fiquei por 6 anos como professor e coordenador, e eu tinha um grande sonho, porque eu fiz o projeto pedagógico, aprovei o curso lá, eu tinha um grande sonho de ser paraninfo das primeiras turmas, e eu fui paraninfo, patrono, professor homenageado de todas as turmas, não só do nível técnico, mas também da graduação. E aí, em 2012, depois de ter conhecido a minha esposa em 2010, num cruzeiro de carnaval, a gente começou a namorar e aproximou muito, e em 2011 ela estava grávida, e em 2011 a gente casou, em 2012 ela ficou grávida. Aí quando ela ficou grávida em 2012, eu disse, pronto, eu não vou ser pai à distância, eu vou embora. E aí eu decidi então que eu iria embora para Brasília, pedindo demissão do meu concurso da Marinha, que eu era nutricionista da Marinha, oficial, temporário, um cargo de 9 anos, eu estava só no 4º ano, mas pedi demissão. E também pedi demissão da Estácio para ir embora para Brasília. Chegando em Brasília, apresentei meus currículos e novamente montei um projeto pedagógico do curso de nutrição em uma outra faculdade, chamado Faculdade do Instituto Superior, chamado IESB, que é o Instituto Superior de Brasília. Montei o curso de nutrição e fui mais uma vez coordenador de curso por 5 anos, montando novamente todo o projeto pedagógico, sendo professor homenageado e tal. E como professor de um curso de graduação, eu tinha que assumir muitas disciplinas. Dentre as disciplinas, em 2016, eu tive o privilégio de ir num simpósio em Harvard para conhecer sobre microbioma e cérebro. E eu assumi uma disciplina na graduação chamada de farmacologia aplicada à nutrição. Então eu estudei 3 dias consecutivos sobre o metabolismo do triptofano e o uso de inibidores da recaptação da serotonina, como sertralina, fluoxetina, paroxetina. Qual a influência do metabolismo microbiano sobre o uso desses fármacos? Estudei 3 dias ininterruptos de tudo aquilo que eu tinha visto no simpósio em Harvard, assistindo o Dr. Emerald Meyer, uma das maiores referências do planeta sobre essa conexão bidirecional intestino-cérebro. E depois de estudar tanto, cheguei em sala de aula com 36 alunos matriculados, tinham somente 14 alunos em sala de aula. E dos 14 alunos em sala de aula, eu era coordenador de curso, eu era professor da disciplina. 7 horas da noite eu dei um piti e falei, olha, em respeito à minha pessoa, por vocês terem saído da casa de vocês, estado aqui para me ouvir sobre esse tema que eu vejo muita relevância, porque eu quero que vocês melhorem a vida das pessoas com depressão. Eles ficaram sensibilizados e eu olhei para eles e falei, olha, escreve qualquer coisa no papel que você entender no dia de hoje e no final da aula você me entrega e por respeito a mim, por eu ter estudado e por você estar aqui para me ouvir, você estará aprovado na minha disciplina. Bom, com o advento da tecnologia, em 2017, quando deu 20 horas no horário do intervalo, os 36 alunos estavam em sala de aula, escrevendo qualquer coisa no papel, porque o professor tinha ficado louco, e escrevendo qualquer coisa estaria aprovado na disciplina.
E aí, então, foi aquele momento que eu dei o segundo piti, dizendo que a regra só se aplicava para quem estava lá no começo. E cheguei em casa, à noite, chorando compulsivamente. Falei para minha esposa, pô, eu preparei tanto, fui para Harvard, foi muito difícil, consegui conhecer o Emerald, estudei todo esse conteúdo para poder apresentar para eles melhorarem a vida das pessoas enquanto nutricionistas. Pô, e eles só querem a nota para passar na disciplina. E aí, a minha esposa olhou no meu olho, eu chorando compulsivamente, ela disse, meu amor, será que não é você que tá no lugar errado? Você tá dando aula para quem quer diploma. E você tá entregando conhecimento. Você tem que dar aula para quem quer conhecimento e não para quem quer diploma. Bom, isso fez com que depois de uma semana eu pedisse demissão da graduação e não ministrasse mais aulas para quem quer diploma. E desde então, montei uma estratégia pedagógica para que eu pudesse criar um curso de amplitude nacional para falar somente para pessoas que querem conhecimento. E assim se vão já 6 anos de legado no curso de modulação intestinal e com mais de 6.000 egressos do curso de modulação intestinal. E agora, para coroar tudo isso, em 2023, com a primeira turma do curso de pós-graduação de nutrição clínica em gastroenterologia, que é uma das áreas de formação em nutrição chanceladas dentro de uma portaria do Conselho Federal de Nutrição, o item número 7, uma portaria publicada no dia 4 de maio de 2020, que eu não acredito em acaso, porque 4 de maio é o dia da Nossa Senhora Mãe dos Homens, padroeira de Araranguá, a quem minha mãe era devota. Olha, que show a história dele, né? Gente, eu vou abrir meu coração aqui. Eu faço todos os cursos dele. Ele lança um curso, eu falo, não, eu vou fazer. O Murilo lançou, às vezes meu marido vê lá, nossa, o Murilo vai lançar alguma coisa. Fala, então calma aí que eu já vou lá me inscrever. E aí, quando eu pensei em lançar aqui, né, o podcast, eu falei, eu vou mandar uma foto pra ele todos os dias. O que ele tinha contado pra gente na modulação intestinal? Que ele tinha chamado o Emerald Meyer pra fazer parte da modulação intestinal 2 e que ele ficou mandando a foto pro Emerald Meyer vir para poder participar do Modulação Intestinal 2. Eu falei, bom, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero que ele esteja no primeiro capítulo do meu podcast, eu vou mandar foto para ele todo dia, até ele aceitar. E deu certo, né? Graças a Deus. Então, eu fiquei muito sensibilizado, né? Foi um pedido do coração. E eu acho que quando eu estive com a Ebremaier em 2016, depois em 2018, e quando a gente escolheu como o profissional, a referência no mundo para estar no Modulação Intestinal nível 2 em 2020, nós vivemos uma pandemia nesse período todo e desde 2020, então, eu mandava e-mail para ele toda semana, porque eu tenho uma grande dificuldade de escrever em português e escrever em inglês também. E o meu grande amigo Pedro Bastos tinha escrito o e-mail e eu tinha pedido para colocar minha foto com a Emerald Meyer e o Pedro falou, amigão, mas isso é muito brega. E eu falei, não interessa, eu quero que ponha. Pois bem, quando ele chegou ao Brasil em 2022, depois de toda a pandemia, o Emerald disse, olha, eu não queria sair do meu país, mas este menino me mandava um e-mail com uma foto toda semana. Então, assim, não desista do seu sonho, com certeza ele pode estar muito mais próximo do que você pode imaginar e eu não deixaria de estar aqui com um pedido feito do seu coração, como eu fiz para a Emerald Meyer e tenho feito a várias pessoas, como a Alessio Fazano e N outros profissionais, que a gente tenta trazer o Brasil para mostrar que, pô, não é da cabeça do Murilo que vem tudo isso, né? Existe um grande grupo de pessoas que pensa na saúde do ser humano. Enorme gratidão. Murilo, e qual que é a dica que você gostaria de ter recebido quando você começou tudo isso? Então, eu acho que de todas as dicas que eu poderia deixar como legado para a vida das pessoas, eu acho que não são dicas profissionais. Eu acho que elas são dicas de ser humano. E eu falo mais sobre isso. Eu venho de uma família muito humilde. Muito humilde. E o sonho da minha mãe, do meu pai, deles, né? O sonho deles, enquanto adolescentes, antes de casar, era ter um banheiro em casa. Então, meus avós, eles tinham aquelas patentes aéreas e tal. E quando eu nasci, eu já posso dizer que eu nasci em berço de ouro. Porque já tinha banheiro, já tinha uma casa de alvenaria, já era muito legal. Só que eu não dava o valor devido que eu devia ter dado aos meus pais. Por tudo que eles abdicaram na vida para que nós pudéssemos ter tudo que a gente teve.
E quando eu comecei a fazer faculdade, eu ia de carona pra faculdade. Eu tinha uma plaquinha, porque era caro, ônibus e tal. A gente não tinha muitas condições. Estudei numa universidade federal, com bolsa de alimentação, bolsa de transporte. E era a 700 quilômetros da minha cidade natal. Eu estudava em Pelotas e eu morava em Araranguá, em Santa Catarina. E aí eu ia de carona, com a bolsinha do curso, com a plaquinha. Primeiro eu botava Porto Alegre, depois eu botava Torres, depois eu colocava Araranguá. Eram 3 trechos, né, longos para até chegar na minha cidade. E uma vez eu estava com uma plaquinha lá, pedindo carona, e parou um senhor de um caminhão. E ele falou assim: olha, menino, eu parei para você porque eu vi você com uma bolsa de faculdade estudando, mas eu parei mesmo porque fazem mais ou menos 3 horas que eu tento me suicidar com esse caminhão. E aí eu falei, pronto, hoje é o dia que eu vou morrer, né? Tipo, ele tá há 3 horas tentando se matar e agora parou pra me dar carona. E aí eu comecei a ficar nervoso e aí comecei a escutar a história dele. E ele me falou que ele dedicou a vida dele em cima daquele caminhão para poder dar suporte aos filhos e os filhos dele, quando ele tinha ciência naquele dia que o filho dele, que tinha atingido a maioridade, os 18 anos, tinha sido preso por roubo, por venda de drogas e tal. E ele estava dizendo, eu dedico minha vida aqui e meus filhos nunca me agradeceram e agora me agradecem com isso, eu sabendo que eles estão presos. E ele falou, eu nunca ganhei um beijo dos meus filhos como agradecimento pela vida que eu dedico neste caminhão para eles. E aí naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu desci das minhas 3 caronas, chamei meu pai e eu tinha mais ou menos 19 anos e com 19 anos de vida, eu nunca tinha dado um beijo no meu pai para agradecê-lo por tudo que ele tinha dedicado na vida para minha vida. Então naquele dia eu dei um abraço nele, rompi aquela coisa de machismo e tal, e dei um abraço, um beijo, falei, pai, eu te amo e muito obrigado por tudo que você fez e faz por mim até hoje, por toda a nossa família. E assim eu fiz com a minha mãe. Então, se eu pudesse voltar aos meus 17, 18 ou 16 anos, e o recado que eu posso dar para todo mundo que está começando é honrar pai e mãe. E quando você começou essa nossa conversa aqui com essa pelúcia tem um grande propósito de honrar pai e mãe. Minha mãe tinha uma loja de bonecas e hoje eu presenteio todas as pessoas com pelúcias em homenagem à minha mãe por tudo que ela dedicou na vida dela, para minha educação, para minha formação. Então o recado que eu deixo para todos é, nós temos que fazer as coisas sempre corretas, pensando sempre no bem do próximo e agradecendo todos que de forma direta ou indireta nos fazem ser quem nós somos. Sim. Então, gente, vamos ser gratos por quem ajuda a gente todos os dias, por quem vai lá na batalha, abdica de tantos planos, né, para fazer o melhor pela gente. Bom, Murilo, e para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o seu curso, sobre a importância do profissional da saúde saber tratar o intestino, né? Porque muita gente não sabe a importância do intestino como um todo. Porque como você aborda no curso, é o nosso segundo cérebro. Então, passa um pouquinho pra gente, Vamos por favor. lá. Então, eu costumo dizer que a frase do Alessio Fasano, o Alessio Fasano, gente, é um gastroenterologista italiano, diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica da Faculdade de Medicina de Harvard. Essa frase dele não é minha. E a frase dele é: intestino não é Vegas. Porque o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas o que acontece no intestino, não. Repercute em diversos órgãos e sistemas do corpo humano. Então, a minha abordagem, o tema modulação intestinal, a pós-graduação em nutrição clínica em gastroenterologia tem como grande propósito dar notoriedade ao intestino como um órgão endócrino, ao intestino como um órgão que participa de todo o nosso sistema imune e de um intestino como uma área digestiva e absortiva, bem como de permissão da biodisponibilidade de todos os macros e micronutrientes que farão parte de toda a nossa renovação tecidual. Então é dar notoriedade a esta área de aproximadamente 200 metros quadrados, equivalente ao tamanho de uma quadra de tênis, que nos comunica com o meio externo do nosso nascimento até o momento da nossa morte. Então, é dar sim valor
a este órgão não só como um tubo que passam alimentos, mas sim como células endócrinas, como células do sistema imune e principalmente células absortivas, responsáveis por toda a biodisponibilidade de nutrientes que vai nos dar mais vitalidade e qualidade de vida. Então é uma grande busca por promover saúde e ter menos doente. Ah, eu adoro, gente. Tem um monte de ursinho. Tudo que eu vejo agora do cocô, eu saio comprando. Até meu filho falou, mãe, saiu uma capinha do cocô. A senhora vai querer? Murilo, enorme gratidão por você ter vindo aqui hoje. Eu não sei como agradecer, de verdade. Gente, e o Murilo é esse doce de pessoa mesmo, pessoalmente. Eu ficava morrendo de vergonha. Eu falava assim, gente, será que ele... Porque muita gente é só assim nas câmeras. Não, ele é um ser humano sensacional. Fala muito da família dele. É uma família muito querida. O que eu comentei com ele quando a gente estava vindo pra cá é que, assim, a gente acaba acolhendo ele, como a família dele, como nossa família também. Porque tanto que ele fala da família, dos filhos, da Hélida, a gente pega um carinho todo especial por eles também. Então, muito sucesso.